No episódio de hoje, eu vou te mostrar a aplicação de diversos design patterns diferentes em códigos do mundo real. Quais códigos? Códigos da linguagem Java e de projetos open source que você utiliza ou que pelo menos você já ouviu falar. E qual que é a ideia disso? É que se você perceber o real motivo, o que está por trás da ideia de um design pattern e a aplicação dele em códigos de verdade, você vai ser muito mais capaz de aplicar tais ideias nos seus projetos, tanto projetos que começam do zero, quanto projetos que já estão rolando e você, obviamente, precisa fazer, sei lá, algum tipo de refatoração. Beleza? Antes de entrar aqui nos detalhes, deixa só eu me apresentar para você. Meu nome é Alberto e junto com Maurício Anish e Rafael Ponte, eu mantenho o ecossistema Dev Mais Eficiente, que é composto pelo nosso treinamento, a jornada Dev Mais Eficiente, e também pelo nosso canal do YouTube, esse aqui que você está vendo agora, beleza? Então, vamos lá, né? O tema de hoje é Design Patterns. E antes de entrar e te mostrar os vários exemplos de códigos diferentes, eu deixei aqui uma lista separada para ir mostrando para você. Primeiro eu quero começar falando sobre o livro e sobre um capítulo que pouca gente fala do livro, né? Quando você pega o livro de Design Patterns, todo mundo fala para você sobre os vários patterns que tem lá, né? Os criacionais, estruturais, comportamentais e os patterns que estão enquadrados em cada uma dessas grandes categorias. Massa, legal, é isso que ficou famoso. Mas tem um capítulo antes de tudo nesse livro, que é o capítulo que ele fala sobre a importância de você pensar nas interfaces públicas do que você vai construir. O que é interface pública? São as funções ou métodos, se você for generalizar, que vão ser acessíveis para que quem vai utilizar o seu código, quem vai precisar mexer naquele código, saiba o que chamar. Então, você está utilizando uma linguagem orientada a objeto, ele está falando dos métodos que são públicos nas suas classes. Não necessariamente, quando ele fala de interface, ele está falando, o livro, né, está falando de criar interfaces ou classes abstratas que tem os métodos públicos e por aí vai. Está falando de pense bem no que você quer expor. Você está utilizando uma linguagem, por exemplo, funcional, você tem que pensar bem nas funções que vão ser expostas para que outra pessoa possa chamar. Então, eu gosto muito disso porque fala na essência sobre design, que é promover uma experiência de uso interessante para aquilo que você está construindo nesse momento. Então, antes de novo, mostrar os detalhes, eu quero só desenhar com você algumas coisas que eu acho que são importantes para ficar na sua cabeça e que se você realmente internalizar, eu acho que você vai ser capaz de aplicar essas ideias em vários cenários diferentes. Então, se a gente for pegar as ideias, né, dos design patterns e tudo mais, acho que a primeira coisa que a gente pode escrever aqui, ideias principais. Ele quer promover extensibilidade. Aqui, né? Acho que isso é uma coisa que fica muito nítida. Ele quer promover extensibilidade e quer promover organização de código. É importante você ficar com isso na cabeça, porque isso daqui é a intenção de todos os design patterns que você for olhar. Inclusive, quando você está pegando o livro original, lá, né, o livro Design Patterns, aquele mais denso e tal, que muito pouca gente lê, para cada capítulo que ele introduz o design pattern em si, ele fala assim, intenção. E aí você vai ver que a intenção de todos passa por permitir extensibilidade e por promover mais organização de código. Uma outra parte que é muito importante é você estar na cabeça de como que essas ideias principais geralmente são implementadas através, né, enfim, né, dos design patterns, aí, né, quais técnicas que geralmente são exigidas para que você consiga aplicar isso. Como chegar nisso? E aí você vai ver aqui que basicamente você vai utilizar a ideia de encapsular comportamentos, ou seja, você quer pegar determinado comportamento que por algum motivo tem que ser reutilizável e você vai deixar ele em algum lugar. Muitas vezes você vai utilizar Dynamic Dispatch, ou seja, se você estiver utilizando uma linguagem orientada a objetos, você vai utilizar a ideia de polimorfismo, mas você está utilizando uma linguagem que também suporta, que é mais fortemente baseada no paradigma funcional, ou que suporta de alguma maneira, né, um pouco de detalhes funcionais, você vai passar aqui como argumento funções, você vai passar, né, funções como parâmetro, porque quem for utilizar, né, essa função não sabe qual função está chamando, que a função chega como parâmetro, ela só sabe que aquela função tem uma determinada semântica, espera X argumentos, e vai passar os argumentos, você pode trocar essa função em tempo de execução aí. Então você vai ver que essas duas técnicas são bastante utilizadas e, para fechar aqui, você muitas vezes vai utilizar de composição. Então você vai criar
de alguma maneira, uma estrutura que é composta por outra, que é composta por outra, ou que é composta por uma só ali, né? Independente do número de níveis de composição. E se você juntar essas três coisas, provavelmente você vai conseguir aplicar as ideias de todos os design patterns aí. Então, por que simplesmente a gente não fica com isso na cabeça? Porque tem uma terceira coisa que é muito importante, que é, quando você nomeia uma forma, quando você nomeia uma maneira de resolver alguma coisa, você facilita demais a comunicação. Então, ela fica, né, aqui no meio da parada. Então, ao invés de você falar assim, olha, eu tinha um objeto, que a criação daquele objeto envolvia diversos passos internos, que tinha que lidar, né, com diversos possíveis problemas, e eu isolei isso num método, e agora quando você quiser criar esse objeto, você chama esse método para mim, você chama esse método no seu código, e vai ficar tudo certo. Ou você pode falar assim, olha, eu criei um factory method para fazer isso, e aí você facilita a comunicação. Então, dá nome aos padrões, às formas de implementar determinada ideia, facilita a comunicação. E tudo isso aqui, ó, tudo isso se junta aqui para você promover uma experiência de uso interessante. Que para mim, quando eu penso em design, eu penso muito nisso. Design para mim é construir algo que vai promover uma experiência de uso que é muito interessante. E aí esse algo pode ser código, como a gente vai falar aqui, esse algo pode ser um hardware, esse algo pode ser qualquer coisa que você, uma roupa e tudo mais. Então, para mim, essa aqui é a ideia central da coisa. Tudo que eu vou falar a partir de agora, que eu vou demonstrar a aplicação de vários dos design patterns, você vai ver que gira em torno disso. E eu vou tentar ser a minha melhor versão para lembrar você de, olha, tá vendo aqui? A gente está ganhando extensibilidade e organização de código através de polimorfismo, ou através de como você está compondo isso com aquilo. Você pegou esse código e isolou ali. E por aí vai. Beleza? De novo, não necessariamente são as três coisas juntas. Geralmente a composição vai estar presente ali, né? Mas você pode só encapsular um código sem necessariamente promover algum tipo, né, de chamada dinâmica aí. Tá bom? Tá bom parecendo que você tá falando comigo, né? Mas beleza. E aí, né, só para fazer uma classificação geral, eu deixei aqui embaixo já anotado esses três tipos de design patterns que estão classificados no livro original, né? Então você tem a ideia dos design patterns que são criacionais, que são aqueles que facilitam criação e construção de coisas. Você tem patterns que são estruturais, que geralmente são implementações ali que visam promover uma organização mais interessante do seu código. Por exemplo, você pega um pattern que chama facade, né? Em português ela chama de fachada. Basicamente, você tem vários passos que você quer, de alguma maneira, você precisa executar diversos passos para chegar no resultado de um fluxo de negócio, e você isola isso através, por exemplo, de uma chamada de método, de uma API sua, para facilitar a experiência aí de uso. Então, esse é o exemplo de padrão estrutural aí. E você tem, né, os padrões que a galera chama que são essas técnicas de implementação, né, com esses nomes, padrões comportamentais, que são aqueles que geral vão permitir troca de comportamentos dinamicamente dentro do seu código. Eu, particularmente, nunca fui muito ligado em se é criacional, se é estrutural, se é comportamental. Eu só quero ter, né, acessar facilmente possíveis técnicas para me ajudarem em determinadas situações que apareçam na minha cabeça. Para mim, a sua habilidade como pessoa programadora, né, como desenvolvedor de código aí, quando a gente pensa nessa área de atuação, né, de design de código, arquitetura de software em geral, e para as outras áreas também, uma vez que um problema, as heurísticas que você vai refinando na sua cabeça, uma vez que um problema aparece, quais são as variáveis que você calcula na sua cabeça para decidir quais caminhos você quer tomar. Beleza? Então a ideia agora é te mostrar diversos patterns diferentes aplicados aí, né, em códigos da vida real. E por que, acho que é importante reforçar, né? Por que mostrar para você códigos da vida real? Porque a efetividade de um treino, ela geralmente está muito conectada com a especificidade daquele treino. Então, se você só vê a aplicação de design pattern
em códigos que foram projetados para o pattern ser aplicado, ou seja, códigos que são bem de exemplo, que estão completamente desconectados do dia a dia e por aí vai, você está aprendendo mais sobre design pattern, sem dúvida nenhuma, mas você não está treinando para ser capaz de aplicar aquilo no seu dia a dia. Porque o seu dia a dia, o código não se apresenta dizendo assim, olha, meu nome é esse, aplique um factory method. Olha, meu nome é esse, aplique um builder. Olha, está acontecendo isso, você pode aplicar um proxy aqui para facilitar a parada. Tá vendo esse daqui? Nesse daqui você pode aplicar. Não existe isso. Não rola assim. O que rola é você bate o olho no código, você fala assim, caramba, eu aqui, o tempo inteiro estou fazendo if para ver se o dado está no cache. Se dá no cache, eu retorno do cache. Se não, eu vou fazer uma consulta, né, no sistema externo, por exemplo. Então, os códigos não ficam gritando para você aplique em mim um design pattern. Você tem que perceber. Tá, então tô aqui com esse cache, tô acessando ali. Caramba, talvez eu possa agora criar uma outra implementação da mesma interface que acessa o serviço externo. E nessa outra implementação eu vou compor com uma primeira implementação, que é a que acessa o serviço externo. E nessa eu vou fazer o quê? Se não está no cache, eu vou no externo. Se está no cache, se eu for no externo, eu coloco no cache. A partir da outra chamada, naquela mesma referência, você começa a pegar apenas do cache. Você tem que ser capaz de ver isso e aplicar essa ideia no seu dia a dia. A mesma coisa vale para todos os outros, beleza? Eu fiz aqui uma listinha e eu vou passar por vários patterns que estão nessa listinha aqui para tentar te ajudar. O primeiro que eu quero mostrar aí para você é o Factory Method, que está classificado aqui, né, como um pattern dentro do criacional. Então, basicamente, qual que é a ideia dele? Você permitir que um objeto de criação mais complexa seja criado, omitindo essa complexidade ali de quem está chamando. É isso. Beleza? Não tem muita... Eu não vou ficar aqui parando de novo para mostrar no site do Guru, não sei o que lá, tal, né? Os patterns estão muito bem explicados em várias fontes diferentes, além do livro. Você vai no chat GPT, pergunta por cada um deles, vai ter a explicação. Eu quero só te mostrar a aplicação dele aqui. Então, como é que eu vou fazer agora aqui, né? Aqui no código do Spring, por exemplo, quando você vai criar aqui uma aplicação com Spring Boot e tal, você tem esse método main aqui, que é o que inicia a aplicação. E aqui dentro, você tem, né, uma classe que chama Spring Application, que tem um método que chama Run. E esse método que chama Run aqui, né, você passa aqui a sua classe, tá, alguns argumentos. O importante aqui é que ele te retorna um objeto aqui, que nesse caso implementa uma interface que chama Configurable Application Context. Ups, deixa eu só botar aqui. Deixa eu botar aqui, né, nesse context. E aqui nesse context, por exemplo, eu tenho um método que chama getBean. E eu posso passar aqui, sei lá, qualquer classe que eu queira que seja carregado o objeto, né, que esteja gerenciada por dentro do Spring. Então, sei lá, vou botar aqui posso querer fazer assim, provider definition repository.class. E ele me retornaria aqui, ó, um provider definition repository. Se você for olhar, provider definition repository é uma interface. Então aqui, né, eu já recebo a referência para um objeto de uma classe que implementa essa interface. E vai ter todo o processo de criar isso dinamicamente, utilizando metaprogramação e por aí vai. Mas eu não sei exatamente o que acontece para fazer. Então, aqui é um exemplo clássico da aplicação de um factory method. O getBean funciona basicamente como um factory method aqui. E se a gente for olhar aqui, ó, a Configurable Application Context, ela herda de Application Context. O Application Context, que é uma interface, herda de um monte de gente, mas herda de Listenable Bean Factory, que herda de Bean Factory, que é a interface que define ali os comportamentos que quem vai expor, né, esse método de fábrica, esses métodos de fábrica tem que implementar. Então aqui você tem todos os comportamentos que todo mundo que é uma Bean Factory, ou seja, né, uma fábrica de beans, precisa implementar. Por que que o Spring utiliza um pattern desse? Porque ele não quer que você tenha que ficar lidando com as múltiplas implementações de uma Bean Factory. Por exemplo, a implementação que tem aqui da Bean Factory
é essa Class Path XML Application Context, que provavelmente carrega os bins a partir de configurações que vem lá de um XML e tudo mais. Beleza? Posso ter várias implementações diferentes nessa mesma interface. Se você for olhar de novo, né, a ideia aqui, se você for olhar para essa implementação de Factory, eles encapsularam o comportamento de criação e utilizaram de polimorfismo, basicamente, para promover, né, extensibilidade. Eu posso querer, esses bins podem ser carregados a partir de configurações de código. Então, por exemplo, um annotated based factory pode ser carregado a partir do XML, sei lá quais outras milhões de maneiras que o Spring pode promover, né, mapeamento das classes que devem ser gerenciadas pelo seu container. Beleza? Então, esse daqui foi o primeiro. Vou mostrar aqui também um outro, que é o Builder. O Builder, acho que uma coisa importante de ficar aí na mente é, enquanto que um método de fábrica, ele geralmente tenta facilitar, deixar a API de criação de uma coisa mais simples, ou seja, você tem várias coisas que você tem que se preocupar e agora você acessa uma forma simples. O Builder já tem uma outra pegada que é, o que deve despertar na sua cabeça o uso do Builder é, eu tenho um objeto cuja construção é chata. Pô, então, eu tenho que fazer, eu tenho um construtor que tem 10, 12, 13 argumentos e os argumentos, por exemplo, são do mesmo tipo. Se você for olhar o livro de refatoração, ele vai falar de 5, 6 argumentos, se eu não me engano, né, para talvez despertar. Primeiro, você criar uma classe que representa parte dos argumentos e, eventualmente, você colocar isso, usar um builder para facilitar o passo a passo. Mas, geralmente, o builder tem mais a ver com diminuir o trabalho do que com lidar com elementos que, de alguma maneira, adicionam muita complexidade. Beleza? Então, um exemplo legal de builder na linguagem Java é a classe String Builder. Então, basicamente aqui, né, deixa eu só tentar, se eu fosse mostrar aqui, imagina que eu quero concatenar, quero montar uma string, que é o resultado da concatenação de várias strings aí e tal, ao invés de ficar concatenando na mão, apesar que com as últimas versões do Java, né, você tem, acho que facilitou para você fazer, né, criar textos maiores com a string multiline, e aí você também, se eu não me engano, acho que já consegue fazer, né, a interpolação, algo próximo disso, mas enfim. Então eu tenho aqui um builder, né, um textão que eu posso querer montar, e aí eu posso vir aqui, ó, textão.append, aí eu venho aqui no append, boto o primeiro parágrafo do texto, coloco textão.append, segundo parágrafo. Aí eu vou fazendo, vou montando esse meu objeto com cada um dos passos que eu preciso e geralmente no final eu vou ter um método que representa a fase de build, ou seja, de construção final do objeto. Aqui no caso da string builder, tá? Ele aparece como um toString, que é basicamente pega essas strings todas que eu fui appendando e me gera a string final. Então, se eu quisesse, aqui eu quero colocar as variáveis, quero fazer o texto e tudo mais, um string builder pode me facilitar. Uma outra forma de você ver esse pattern aplicado, por exemplo, para quem usa Java, tem um projeto que chama Lombok. Então, você vai ver múltiplas opiniões sobre o Lombok que você deve usar para gerar código. O objetivo aqui não é esse. O Lombok é um projeto famoso no mundo Java que permite, né, a geração de forma estática, ou seja, em tempo de compilação, de bytecode, aí, né, implementando várias coisas que existem dentro da linguagem. Então, uma delas aqui é implementar a ideia de um builder. Então, basicamente, aqui ele não está mostrando a classe, mas imagina que eu tenho uma classe pessoa. Essa classe pessoa tem um nome, tem um atributo que chama nome, outro que chama cidade, outro que chama trabalho, outro que chama... Aí você tem uma lista, né, de trabalhos que a pessoa pode ter, e você vai... Aí, depois que você preenche todos esses parâmetros no eventual construtor, você agora vai instanciar aquele objeto. Se você pega a sua classe e bota @builder em cima, ele já vai gerar isso daqui para você. Ele vai gerar um método builder que vai te dar essa construção, e aí você vai simplesmente colocando ali, né, adicionando métodos para ir compondo esse objeto. Você vai implementando, né, parte por parte, e aí no final, quando você tem todas as partes, você vai chamar o build. Se você quiser ver
uma implementação disso, um jeito muito fácil você vem aqui no chat GPT, fala assim, tenho o seguinte exemplo de código. Simule, me mostre uma implementação do Builder para suportar essa API. Aí ele vai vir aqui, ó, demonstra Builder, que você pode chamar o método job várias vezes para adicionar, e ele vai implementar aqui pra gente, ó. Então vai ter a classe pessoa, que tem a lista, tralala. Ele botou aqui, né, um construtor que é privado, ou seja, a ideia é que você não permita que alguém chame, instancie uma pessoa através da forma comum na linguagem Java, que é através do construtor. Cria aqui o builder, nesse caso. Esse builder vai ter, né, os mesmos atributos lá da classe original. Ele vai só guardando os valores cada vez que você chama, e no final chama o build, passando aqui, chama o new person, passando o próprio builder. Ele poderia também passar o new person, passando os valores que ele conseguiu acumular aqui. Esse é um builder na linguagem Java que implementa a ideia de tentar facilitar, mas ele não, por exemplo, se eu não chamar o método sit, não vai dar pau. E sit é obrigatório, né? Aqui. Você pode até vir aqui e falar assim, agora deixe esse builder type safe. Quero que todos os passos sejam obrigatórios. Aqui eu pedi para ele gerar, né, esse builder que é type safe, que é mais controlado e tal. Vamos ver aqui a implementação. Ele me gerou aqui a mesma classe person, só que aqui tem uma diferença boa, né? Pode ver que aqui, ao invés de receber como argumento no construtor privado o builder, ele me recebe todos os argumentos que são obrigatórios para criar a person. Então mudou, mas a visibilidade continua privada. E agora aqui que vem a sacadinha. O builder aqui agora foi quebrado em diversos passos, que é o name step. Aqui foi quebrado no sit step, job step e build step. A ideia é que você tenha passos diferentes que precisam ter uma ordem, por exemplo, pré-definida para ser seguida, e tem que passar por todos que são obrigatórios para você conseguir chegar no build. Ele criou aqui uma classe que implementa todas as interfaces juntas, que ele não quis criar isso de maneira isolada, tá tudo bem. Só que aqui é a sacada, ó. Quando você chama, se você for olhar aqui, ó, quando eu chamo .builder, o .builder me retorna a implementação de builder, só que ele me retorna liberando apenas o quê? A chamada para o método exposto na interface nameStep. Então, o retorno é nameStep e builder é um nameStep, nesse caso aqui. Então, do nameStep, eu só posso chamar o quê? O método name, que me retorna agora o setStep. Do setStep, eu agora só posso chamar o método sit, que me retorna um jobStep. Já no jobStep, eu posso chamar tanto job quanto build, porque eu já criei pelo menos um job. Aí vai depender se eu vou querer adicionar mais jobs. E eu posso construir. E aqui ele dá o exemplo, ó. Person.builder.sit. Não vai compilar. Percebe que não compila. Você não tem acesso. Mas, de novo, ambos são builders. Uma implementação mais robusta do que a outra. Quando que você vai utilizar um ou outro? Depende se você tem passos que são obrigatórios ou não. Mas é um código muito padrão. Inclusive, se você souber quando você quer usar, você pode dar só o seu objetivo final, que o LLM vai gerar para você uma implementação completamente razoável. Aí, beleza? Mas se a gente for voltar aqui, como que os nossos builders foram implementados? String Builder usou basicamente a ideia de encapsular, e lá dentro, né, ele compõe com a string que você está passando. Ele vai juntando aquela string para você. A segunda implementação de Builder, que foi né, mais extensível aí, ele encapsula os passos ali para você e tudo mais. Só que agora ele utiliza de polimorfismo para retornar apenas, né, a interface pública acessível naquele determinado momento da construção. E você percebeu que também o seu builder está composto aí, né, pelos outros atributos e tal. Então aqui a gente passou pelo builder. Agora eu vou trocar e vou te dar um exemplo de um outro pattern. Deixa eu só vim aqui para o lugar certo. De um outro pattern que chama adapter. O adapter está classificado aqui como um pattern estrutural, beleza? Então, basicamente, a ideia dele é, se você for olhar pelos sites e tudo mais,
vão te falar das tomadas e tal, que basicamente, eu tenho essa tomada aqui, né, meu carregador tem 2 pinos, mas sei lá, era melhor que tivesse talvez 3 e tal, mas a tomada lá, eu tenho 3 e minha tomada só tem 2 pinos, eu não tenho como encaixar. Então, essa interface não encaixa na outra interface. Eu preciso de alguma coisa aqui, né, que conheça essa interface B, mas que aceite a interface A. É o seu adaptador. Beleza? Se for olhar, os exemplos vão ser basicamente esses. Mas, como perceber isso no seu código? Deixa eu te mostrar uma aplicação na vida real aqui. Se a gente vier aqui no código em Java, tem uma classe na API padrão do Java que chama Arrays. Aqui na classe Arrays, tem o método asList aqui. Qual que é a ideia? Eu quero agora operar como eu tenho um array, um vetor, ou seja, né, o acesso ao vetor em cada uma das posições do vetor é mais rápido e tudo mais. Só que eu preciso, por qualquer motivo, aqui no meu código, eu estou trabalhando com listas. E eu quero operar esse vetor como se ele fosse uma lista. Então eu preciso de alguém que obedeça a interface da lista, mas que por baixo dos panos opere em cima de um vetor. Olha só o que ele fez. Ele criou uma classe interna que chama ArrayList, que é uma lista. É daqui, né, de AbstractList, que implementa uma lista. Só que ele compôs esse ArrayList com o quê? Com um vetor. Então lembrar que eu falei da composição? Tá aqui composto. Só que eu preciso, né? De novo, eu tenho um vetor que tem que operar como lista. Entra a parte de polimorfismo. Então eu implemento uma interface, no caso aqui eu herdo de uma classe abstrata que já existe, mas eu vou agora trocar a implementação. E aí, olha só como é que é o método. Método size, que é o método de lista. No vetor, você chama length. Quando a pessoa chamar o método size, na verdade, por baixo dos panos, aquela implementação está chamando o length do vetor. Eu quero agora, por exemplo, acessar um elemento pelo seu índice. No vetor, esse é um acesso direto. Já na lista, né, geralmente aqui, a lista no Java, que é a implementação padrão, é uma lista simplesmente ligada. Quando eu quero acessar uma posição, eu vou ter que contar o número de posição, contar o número de itens ali até chegar naquela posição. Já no vetor, o acesso é sempre direto. Beleza? Então aqui agora eu exponho o método get, que recebe o índice, mas eu implemento como? Através de um vetor. Então percebe que a implementação do pattern tem uso sim na vida real. E aqui tem um exemplo dentro de um código em Java. Beleza? Vamos pegar um outro exemplo aqui agora. Eu separei vários, né? Mas eu vou pegar o aqui do proxy. Então, proxy também é um pattern que está classificado como pattern estrutural. Qual que é a ideia do proxy? É você criar agora uma outra implementação de uma mesma interface que ela vai ter alguma inteligência ali para decidir se ela vai pelo caminho A ou pelo caminho B, pensando na implementação padrão. Então, imagina que você vai ter, eu tenho uma classe minha que faz queries contra um banco de dados, e essa classe, então lá, né, ela implementa uma determinada interface, talvez uma interface que você chama aí de repository. Beleza, top. Só que eu preciso agora, em determinado fluxo de negócio, acessar métodos ali dessa interface em pontos diferentes do meu fluxo de negócio. Essa interface está passando por um monte de lugar. E eu quero minimizar a chance de executar a query 2, 3, 4 vezes. Eu tenho aqui a minha classe que implementa a interface do repositório, que acessa de fato o meu serviço externo, meu banco de dados, ou algo do gênero, para recuperar dado. E agora eu posso ter outra implementação da mesma interface, que é a minha implementação, que é o Cacheable Repository, basicamente aqui, né? Determinado tipo de repositório. Quando eu receber uma chamada no Cacheable Repository, ele vai verificar. Já tenho esse dado guardado aqui no cache? Não tenho. Delego para a implementação original, que é o meu repositório de que acessa os dados reais. Recuperei essas informações, guardo agora no meu cache. Se alguém acessar de novo essa parada, eu já pego do cache. E aí você utiliza de novo a ideia de polimorfismo com composição para esconder essa inteligência de quem está chamando. Mas, de novo, vamos ver isso aplicado na vida real. Então eu vou vir aqui agora no código de novo. Então olha só, né? Deixa eu te mostrar aqui um exemplo
da aplicação do Pattern Proxy na vida real. Eu tenho aqui um código em Java que, eu deixei o resto do código mais para baixo aqui. Então olha só, eu tenho aqui um código em Java, esquece aqui que é controller e tal, né? Tô só te mostrando a parada. Ele tem aqui, essa classe tem uma referência a um atributo que chama IntManager, que é uma interface definida na especificação do mundo Java, que você tem algumas implementações, a mais famosa é a Hibernate, que te permite acessar o banco de dados como se fosse uma coleção de objetos. Aí. Então eu consigo vir aqui, ó, e fazer assim, intmanager.find, falo, me traz agora um objeto da classe produto que tem a chave primária 1. Ele me retornou um produto aqui. Se a gente for olhar o produto, você vai ver que o produto, ele tem um atributo, né? Ele é composto aqui, né, por um atributo que chama ofertas, que é um conjunto, né, um set aqui. E esse set, ele tem um metadado aqui do Hibernate, que é o until main. Então fala que eu tenho para um produto, eu tenho várias ofertas, aí você vai ter esse tipo de relação lá no seu banco de dados relacional. Beleza. O que é interessante aqui é o seguinte. Quando eu carrego o produto, por default, ele não fez a query de join das ofertas. Então, se eu fizer assim, ó, produto.get ofertas, esse código estivesse executando aqui, aqui é a primeira chamada. Nessa primeira chamada, ele vai disparar a query. Se eu vier aqui e fizer uma segunda chamada, não vai disparar a query de novo. Vai utilizar o dado carregar. Então, se eu vier aqui, ó, e fizer produto.get ofertas de novo, se eu vier aqui agora, ó, e fizer o segundo, ele não vai disparar. Então, percebe que é a mesma interface pública, o método get ofertas, só que numa primeira chamada, eu vou num canto, numa segunda chamada, eu não vou mais nesse mesmo canto. Essa é a ideia do proxy. Como que ele implementa isso aqui? Se você for olhar, né, eu tenho aqui esse atributo, o tipo dele eu coloquei como interface set. O Hibernate tem uma implementação sua que chama persistence set, que você pode ver que é um set, ou seja, mesma interface, implementação diferente, polimorfismo. Aqui dentro, da parte que é mais legal aqui de ver, é esse exemplo do initialize from cache. Então você tem aqui, né, um método aqui que é público, mas é só para ser usado internamente pelo Hibernate. A gente geralmente não vai dar new em persistence set, quem vai fazer isso tudo é ele. Que recebe aqui, né, parâmetros aqui e tudo mais. Mas a parte legal é que ele faz aqui algum tipo de tratamento para pegar o dado que é do cache. Deixa eu ver se tem algum outro código aqui, ó. Que esse aqui também é um código bom, ó. Na hora que eu vou adicionar um elemento dentro desse proxy, ou seja, eu tenho aqui uma implementação do Hibernate da interface set. E pode ser que na minha lógica de negócio eu queira adicionar mais uma oferta no meu produto. E quando eu adicionar essa oferta, eu não estou adicionando só na coleção. Eu quero que também vire mais um insert lá no meu banco de dados. Então aqui ele tem um pouco dessa lógica, né? Se não existe, aqui eu vou inicializar, vou adicionar e eu vou marcar a coleção como suja. E marcar a coleção como suja quer dizer que provavelmente quando você chamar de novo um get ofertas, talvez ele faça uma outra query, depende ali, né? Talvez de alguma configuração a mais. Mesma coisa vale, ó, quero remover. A operação não vai rolar só na memória, tem que estar marcada para ser executada no commit da transação contra o banco de dados ali também. E por aí vai. Então, essa é a ideia do proxy. Geralmente, implementações de proxy vão acontecer mais em níveis de biblioteca. Não é, pelo menos obviamente na minha experiência. Na minha experiência, não é padrão regular você tem implementações de proxy em códigos de negócio. Geralmente são códigos de biblioteca ou é um código mais de infraestrutura que foi necessário dentro daquele negócio como um todo, que vira código de biblioteca, se você for fazer um paralelo. Aí,
Mas, de qualquer forma, aqui a gente tem mais um pattern aplicado aí. Comportamental, que é o strategy aí. Então, basicamente, a ideia do strategy é: eu tenho possíveis implementações diferentes para um determinado... Eu tenho algoritmos diferentes, né, ali, que fazem uma mesma coisa. E eu agora quero expor todos esses possíveis algoritmos através de uma interface pública que é a mesma. O caso clássico disso são os algoritmos de ordenação. Então você tem, né, múltiplos algoritmos de ordenação, cada um ali com um objetivo diferente, nível de performance diferente em função do volume de dados. E você pode querer, né, acessar a ideia de ordenação através de diferentes algoritmos sem ter que ficar mexendo no seu código o tempo inteiro. Esse é um caso super clássico aí. Eu vou trazer para você aqui, né, uma outra implementação disso, que é dentro do Spring Security. Então, no Spring Security eu tenho aqui, né, essa interface que chama Authentication Provider, que ela tem aqui os métodos de autenticação. Então, basicamente, né, se você nunca utilizou o Spring Security, é uma extensão ali do Spring que provê várias facilidades para você fazer o seu mecanismo de autenticação e autorização. Aí, e ele suporta isso de diversas maneiras diferentes. Então, obviamente, né, que pensando na arquitetura desse pedaço de software, ele quer que esse elemento, que é como eu faço a autenticação, cada projeto que vai utilizar possa trocar isso, inclusive fazer os seus completamente personalizados, sem mexer internamente dentro ali do framework, beleza? Então, eu tenho aqui um Authentication Provider. Tem aqui, né, vários métodos. Vamos pegar aqui, ó, o Authenticate, que recebe um Authentication. E agora, eu posso, por exemplo, vir aqui e te mostrar que tem um Remember Authentication Provider, que é um Authentication Provider. E tem aqui o meu Authenticate. Ele vai verificar, né, se aceita aqui a parada. Se aceita, ele vai fazer aqui a lógica dele. Eu também tenho uma outra implementação aqui, ó, não que eu manje dessa que eu vou te mostrar, que é o LDAP Authentication Provider. Ele herda de uma outra classe aqui, né, que é o Abstract LDAP Authentication. Vamos clicar aqui nela para ver. Que tem aqui, ó, o Authenticate, que recebe um Authentication, mas você pode ver, logicamente, que a implementação dessa parada aqui é bem diferente dessa implementação aqui, beleza? Então, aqui, de novo, o strategy é o uso que é talvez mais padrão aí, né? Ou strategy, não se apegue ao nome, mas se apegue à ideia, que é, você tem caminhos diferentes, né? Maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, e aí você naturalmente cai para o uso do polimorfismo. Mas eu vou te dar um outro exemplo de um pattern também clássico, que é o Template Method. Então, basicamente, o Template Method, geralmente você vai ter uma classe abstrata, que ela define um pedaço de um algoritmo e deixa espaços para que uma classe filha consiga especializar determinado aspecto daquele fluxo padrão. Então, você vê muito isso exposto quando você utiliza, por exemplo, frameworks que facilitam acesso ao banco de dados e você quer ter aquela ideia de triggers dentro do framework, né? Pré-insert, post-insert, ou pré-update, post-update, coisas do gênero. É um template method. Você tem fluxo padrão, que é o do insert, e ele permite que você adicione, né, uma implementação de uma partezinha para fazer pré e post. E lá no código oficial dele, no código padrão dele, vai ter insert, método abstrato, por exemplo, né, pré, método abstrato post, ou método com implementação vazia pré, método com implementação vazia post, e a classe filha decide se quer ou não implementar. Você olha isso também, né, no JUnit, por exemplo, para quem coda com Java, qualquer framework desses, né, de ferramenta dessas que facilita teste automatizado, você vai ter aqueles métodos que é o before each, que é, eu tenho um comportamento que vai ser executado e antes de cada um deles eu quero executar esse pedaço de código aqui, né? Você pode ter o after também, que você quer liberar recurso que foi utilizado em teste. Então, geralmente eu uso a ideia de template vem desses exemplos de código. Eu separei um código aqui que implementa ele, que eu acho também interessante de mostrar, né? Aqui no mundo Java, na especificação
web, você tem, né, uma especificação que chama servlets. E aí, a implementação padrão aí do servlet, pode ver, né, que o pacote aqui está em Jakarta, HTTP e tal, ou seja, está lá na especificação mesmo. Tem uma classe abstrata que chama HTTP Servlet. E aí aqui, você vai ver que tem vários métodos, beleza? Então, você tem um método protegido que chama doGet. Por padrão, ele diz que não está permitido receber doGet aqui nessa... Imagina que você está implementando um endpoint. E aí, o fluxo para implementar um endpoint lá atrás, que a gente não vê mais, era você criar um servlet que vai receber os parâmetros e você trata isso, né? Que hoje em dia é tanta camada em cima que a gente não vê mais. Você tem um outro método aqui que é o doHead. Que aí vai vir aqui, né? Se você quer suportar isso. Você tem o doPost, que ele fala aqui, ó, não está permitido ainda. doPut, não está permitido ainda. doDelete, não está permitido ainda. Tem o doOptions aqui. doTrace, é um tanto de verbo aqui, né? E tal. Mas aqui tem o service. Esse método service num servlet é o entry point de uma requisição HTTP. Vai começar por aqui. E aí você vai ver aqui, ó. Se for get, então ele vai chamar o doGet. Se for head, então ele vai chamar o doHead. Se for post, ele vai chamar o doPost. Mas quem é que implementa o doPost? É o endpoint especificamente. Então, quando você vai trabalhar, ninguém mais trabalha, mas quando você vai trabalhar com servlets, você chegava aqui e fazia assim, quero criar uma nova classe, que é o meu lista ofertas servlet. Ela herda de HTTP servlet. Percebe que eu não sou obrigado a implementar nenhum método, porque todos têm implementação default. E aqui no final eu faço assim, doGet. Aí agora eu estou no meu servlet. Posso pegar os parâmetros e fazer a minha requisição e escrever a minha resposta e tudo mais. Percebe que a gente não mexe mais isso, né? Em nenhum tipo de linguagem, quase nenhuma, você tem acesso a essas abstrações que são mais raiz mesmo, né? Escrever na response com... Geralmente manda um JSON, não sei o que e tal. Inclusive, se você for parar para pensar, tudo que o framework faz para você, né? De facilitar, você poderia enquadrar, por exemplo, como uma super fachada aí para você, né? Se você fosse para essa linha de interpretação. Beleza? Mas aqui você tem um exemplo, de novo, do template method. Então, o que eu acho legal aqui, né? A gente, nesse vídeo aqui, né? Já tá longo, então a gente viu a aplicação de 6 patterns diferentes, de categorias diferentes, mas que todos eles convergem para você quer organizar o código, ou permitir sensibilidade, ou os dois juntos. Ok, beleza? Como você chega nisso? Você geralmente vai encapsular algum pedaço de comportamento. Se você quer, né, promover mecanismos de troca, mistura, coisas do gênero em tempo de execução, de reorganização de ordem e tal, talvez você tenha algum tipo de polimorfismo envolvido ali, e muitas vezes você vai compor um com o outro. Eu quis deixar aqui essa parte, né, acabar com esse quadrado, com esse retângulo, sei lá, com essa parte mais focada, porque eu acho que isso é mais importante do que o pattern em si. Óbvio, sabendo que existe aquele tipo de implementação e saber o nome dela, facilita a comunicação e tal, mas a ideia é você ser capaz de perceber que você pode ir por um caminho ou por outro. E aí, se você quiser ser cada vez mais capaz de perceber que você pode ir por um caminho ou por outro, eu considero muito interessante de você encontrar oportunidades, de você encontrar códigos da vida real que te permitam fazer isso. Beleza? Então, era isso que eu queria compartilhar com você aqui nesse vídeo. Eu espero de alguma maneira que tenha sido útil para você. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui também com educação, que eu vou ter o maior prazer em responder para você. Beleza? Era isso. Até a próxima. Tchau.